Domingo passado eu estive lendo esse texto e ministrando a primeira parte desse texto, ou melhor dizendo, a primeira tentação de Cristo, se a gente assim pode dizer, porque essa não foi a primeira tentação de Jesus. A Bíblia declara que Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto. E Mateus, ele separa as 3 principais armas que Satanás fez a sua tentação depois de várias outras tentativas. Ele separa apenas essas 3 para que a gente tenha uma ideia clara. Por que não foram mais de 3? Por que não foram tantas outras que ele poderia ter separado para colocar? Há uma clareza a respeito dessas 3 tentações. Jesus veio a este mundo verdadeiramente sendo ele o Filho de Deus, mas ele veio sendo o Messias. E sendo ele o Messias, caía sobre a vida dele, ou pesava sobre os seus ombros, um ministério tríplice. Ministério esse tríplice que verdadeiramente diz a respeito da obra que ele haveria de fazer. E essa obra abrangeria 3 áreas muito poderosas da vida de todo ser humano e que deveria ser ministrada a Deus. Cristo, ele veio por que a gente chama um tríplice ofício. Ele era profeta, é sacerdote e ele é rei. Esses 3 ministérios, esses 3 ofícios de Cristo sempre foram mostrados no Antigo Testamento por diferentes pessoas. Dificilmente uma pessoa tinha esse ministério tríplice ou esse ofício tríplice que recaía sobre ele. Um exemplo claro disso é Davi. Ele recai sobre ele esse ministério tríplice. Davi, ele é rei. Davi, ele é profeta, tanto é que muitos dos salmos que Davi compõe são verdadeiras profecias a respeito do Messias que haveria de vir. E ele também, pelo Espírito do Senhor, ele também ofereceu holocaustos e ofertas. Então ele era também um sacerdote, ou um tipo de sacerdote, não um sacerdote da ordem de Levi, mas ele era de Judá, e ele não deveria oferecer sacrifícios ao Senhor e ofertar ao Senhor. Lembremos que quando Samuel ainda vivia, e quem era rei era Saul, Samuel disse que dentro de 7 dias ele voltaria para oferecer um holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz que então Saul reuniu todo o povo para a batalha contra os filisteus. Só que Samuel começou a demorar e não chegou verdadeiramente no tempo que ele imaginava que deveria chegar, logo no início. Então o tempo foi passando e chegou o 7º dia. Então o povo, como via que Samuel não chegava, resolveu abandonar. Começou a dizer, não, se o profeta não vem para oferecer o sacrifício para a gente ir para a guerra, a gente vai desistir dessa batalha. E eu que não vou entrar numa guerra em que Deus não está. E então a Bíblia diz claramente que o povo começou a retroceder. E Saul, com medo do povo deixar ele sozinho e não ir para a batalha, sabe o que ele faz? Ele pega o sacrifício, pega o animal, degola o animal, oferece o sacrifício no altar de Deus. E é nessa hora que ele está chegando, Samuel está chegando no 7º dia, exatamente quando ele falou, dentro de 7 dias chegarei. E quando ele chega, Samuel diz, o que tu fizestes, homem? Por que tu ofereceste o sacrifício que a ti não compete? E então Saul disse assim, mas porque tu demoravas e o povo, todo mundo foi embora, e agora? O que a gente vai fazer? E eu fiquei com medo do povo ir, eu ficar sozinho. E sabe o que aconteceu? Os filisteus vierem e nos atacarem. Então a gente nem oferecido ao Senhor um holocausto para obter o seu favor, nós temos. Então por isso eu me apressei para fazer, já que tu não vieste. E a Bíblia declara que Samuel ele dá a primeira palavra para Saul e disse, tu procedeste loucamente, e o Senhor já está preparando um para ficar no teu lugar. É a primeira vez que Samuel diz para Saul, tu procedeste loucamente, tu fizeste coisas que não deveria ter feito, não foi te dado esse direito. E em toda a história de Israel, algumas pessoas, como reis, se levantaram para oferecer até incenso, não sacrifício, mas incenso. E esse rei saiu da presença de Deus leproso diante do altar. E o que a gente diz, o que a gente entende é que para cada pessoa Deus escolhe para ser exatamente esses ministros, ser estes representantes diante de Deus, ou representar Deus no meio da humanidade. E Davi foi um deles, um ofício tríplice. Samuel também tem um ofício tríplice. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é juiz, só que ele não é rei, mas ele é juiz. Moisés tem um ofício tríplice também. Ele é
profeta, ele é um sacerdote, porque ele oferece sacrifícios a Deus, quando ainda não existia verdadeiramente o tabernáculo. Só que ele não é rei, ele é juiz. Então Deus estava dando e mostrando exatamente essas personalidades, ou essas pessoas com determinado tipo de ofício, que o Messias haveria de abrigar sobre o coração dele e sobre a pessoa dele essa obra maravilhosa de ser a verdadeira palavra de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus, de ser o sacerdote por excelência, aquele que verdadeiramente vai oferecer um único sacrifício e de uma vez por todas resolver o problema do pecado nosso com Deus. E ele haveria de ser verdadeiramente o rei, que haveria de reinar e governar essa terra na autoridade e na essência do próprio Deus, como governaria. Adão deveria ter governado dessa maneira. E então Cristo, ele aborda esses três, a ofício tríplice: profeta, sacerdote e rei. Quando a gente está na tentação aqui, Mateus ele vai mostrar exatamente que esse Messias que aborda ou abarca esses três ofícios, ele está sendo tentado nessas três áreas: como profeta, como sacerdote e como rei. Na primeira tentação, a Bíblia diz que Jesus estava com muita fome, agora ele estava com uma fome enorme, e então Satanás veio e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, porque se tu és filho, não tem por que tu passar necessidade. Usa do teu poder para saciar a tua fome, a tua necessidade. Só que o que Satanás não entende é que o filho veio para obedecer o pai, e não veio para fazer a sua vontade, para estabelecer os seus desejos, para se livrar das privações que o próprio Deus o colocou. E esse é um ponto importante para a gente entender, e eu não vou me estender nessa mensagem, porque vocês já ouviram o que eu preguei. Mas uma coisa é certa aqui nesse ponto, é que em todas as vezes, irmãos, a gente tem que entender que nós chegamos a essa terra para sermos servos de Deus, para fazermos a sua vontade. E como a gente leu e como a gente ouviu nessa noite mesmo, que Davi orou dizendo: da tua mão vem todas as coisas e nós te entregamos, significa dizer que tudo que chega até nós, irmão, procede da mão de Deus. Se Deus nos quiser tirar tudo, Ele tira. Fez assim com Jó. Não foi Satanás que roubou as coisas de Jó, foi Deus que disse: pode tirar dele, pode tirar dele. Eu estou tirando a minha cerca de proteção para tirar tudo dele, e tu vais ver que o coração dele continuará firme diante da minha presença. Ele vai continuar me adorando. Satanás não é Deus para conhecer o coração dos homens. Ele acha que conhece o coração do pecador. Por quê? Porque o coração do pecador se parece muito com o coração de Satanás. Então ele julga que todos os homens que caíram no pecado, que estão desgraçados, verdadeiramente fora da graça de Deus, acredita ele que todos vão blasfemar e todos vão ir contra a vontade de Deus, desde que Deus faça alguma coisa, ou melhor dizendo, não faça para eles aquilo que eles imaginam. E de fato Satanás, ele consegue muitas vitórias no coração de muita gente, irmão. Mas o que ele acha é que ele vai conseguir todas as vitórias com todas as pessoas, e ele perde, porque ninguém vai conseguir fazer verdadeiramente Deus ser um derrotado neste mundo, a não ser que o próprio Deus queira que uma pessoa caia, a não ser que o próprio Deus faça com que o coração dessa pessoa entenda a natureza pela qual ela caminha neste mundo. Então, aqui nessas três tentações, tem algo que a gente deve considerar de maneira primeira. A fome. Nesse caso, a fome ela só vai representar uma coisa para a gente: a satisfação de nossas necessidades básicas: comer, beber, se vestir, trabalhar, ter uma família, ter uma esposa, ter um marido, ter filhos. Qualquer coisa de necessidade básica abarca exatamente na fome. Fome é exatamente a ausência de alimento e que o nosso corpo pede. E Deus é muito claro nesse sentido. Deus nos criou parte material e parte imaterial. Na parte material, ele significa dizer que nós temos uma relação com este mundo muito intrínseca. Todos os elementos basicamente que existem na terra estão no nosso corpo. E a gente sobrevive dessa terra. Qualquer coisa que saia dessa terra, a gente morre, a gente perece.
Quando Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Deus está apontando para nós uma coisa verdadeira. Eu criei este mundo e coloquei este homem sobre a terra e fiz dele terreno. Mas não é porque ele é terreno, é que ele pode comer de todas as coisas neste mundo. Ele só vai comer daquilo que eu disser que ele deve comer. Foi assim que ele fez com Adão. Está tudo pronto? Dessa árvore, de todas as árvores, olha muito bem, todas, você pode comer. Mas dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, desta tu não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente você vai morrer. O que é isso que Cristo está trazendo de volta para nós? Que todas as nossas necessidades, Deus propriamente, como Ele diz em Mateus, no capítulo de número 6, que Deus conhece nossas necessidades, que Deus verdadeiramente cuida dos passarinhos, que nenhum morre de fome, que nenhum caiu, até dos lírios do campo, que veste com uma beleza tão grande que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Então Ele diz: vocês são menores, são menos valiosos para o Pai do que os passarinhos, do que os lírios do campo? De forma alguma. Mas se Deus foi capaz de ornamentar o lírio do campo com uma beleza enorme, que num dia está bonito e no outro dia já serve para ser queimado, ou dos passarinhos, que nenhum cai de fome, quanto mais vocês estão diante dos olhos de Deus, que os criou à sua imagem e semelhança e colocou sobre os seus ombros todo o poder, toda a autoridade para reinar sobre essa terra, sobre toda a criação. Vocês são a coroa da criação de Deus. O que Deus está dizendo e o que Cristo ele repete é somente uma coisa: se Deus nos dá, nós comemos. Se Deus não nos dá, nós não comemos. Nós vivemos daquilo que Deus nos dá, daquilo que sua palavra nos orienta a fazer. E se a sua palavra diz que é para não fazermos, a gente aceita que isso é o melhor. Do contrário, estamos continuando a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e dizemos ao nosso coração que nós sabemos escolher as melhores coisas do que Deus está apontando para nós. Então Cristo ele resolve esse problema dizendo exatamente isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai e que procede da boca de Deus. Mas então a gente entra no segundo ponto, na segunda tentação. E essa segunda tentação, se a primeira vai falar exatamente do profeta, daquele que diz a palavra, daquele que ministra a palavra, daquele que esclarece a palavra, sendo Cristo o profeta por excelência, o verbo vivo, na segunda ele vai mostrar a tentação do sacerdócio. E a Bíblia é muito clara quando ele vai dizer exatamente isso. Verso de número 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Lembremos que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E o que dá a entender que claramente que Satanás ele conseguiu tirar Jesus do deserto e o levou até o templo. Alguns teólogos dizem claramente que Satanás se transvestiu em um ministro, em um sacerdote, porque nenhum gentil, nenhum judeu poderia entrar verdadeiramente dentro do templo onde Jesus deveria estar. Aquilo ali competia somente aos sacerdotes, porque havia lugares em que os sacerdotes podiam entrar em todas as partes do templo. O povo normal, o povo judeu, tranquilo, sem vínculo com o sacerdócio, ele ficava nos átrios, ele não podia avançar por meio de todo o templo. Havia espaços sagrados, exatamente, que era pertencente somente aos sacerdotes. E a Escritura diz que o Satanás ele conseguiu levar Jesus até uma altura de um pináculo. O historiador Joséfo diz que a altura era tão grande que 90 pés, significava dizer que ele ficava, a cidade já é construída sobre uma montanha, no caso Jerusalém, e o templo já era construído exatamente sobre um monte, e a torre que foi construída, Joséfo diz que qualquer um que olhasse para baixo dava vestígio, tão grande que era a altura, não somente pela altura da arquitetura ou da construção, mas porque estava verdadeiramente diante de um precipício profundo. Só que qual é a sacada de Satanás nesse ponto? É que muitas vezes a gente acha que ele só olhou e só registrou e só
pediu Satanás dizendo: isso é uma interpretação errada da tua palavra, você está colocando uma palavra errada. Mas, amados, quando Jesus foi colocado exatamente no pináculo do templo, era tempo exatamente do povo estar ali ofertando e sacrificando, e tinha os sacerdotes, tinha todo mundo. Era como se numa hora de culto alguém estivesse no alto de uma torre, ponto para se jogar. Então as pessoas que estavam aqui embaixo, se Jesus se jogasse, era essa a imagem de Satanás: quando tu te jogares, todo mundo vai acreditar que tu és o filho. E essa tentação fala do espetáculo do mundo religioso. Fala a respeito de manipular a religião para o bem próprio. Fala de testar o Deus e a sua palavra. Mas não é um testar da palavra de Deus por testar. É um testar do caráter de Deus. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que vocês lidam com algum grupo de pessoas ou alguma pessoa, à medida que você vai caminhando com ela, você vai começando a adquirir confiança. Mas existem certas coisas que você não deixa ela a total confiança para ela, porque você não a conhece completamente. E então você faz provavelmente alguns testes para ver se verdadeiramente essa pessoa é de confiança ou não. E à medida que ela vai passando nesses testes, e não são testes para, que a gente pode dizer, destruir a pessoa, mas é um teste para que você se sinta verdadeiramente aberto para que essa pessoa faça aquilo que a gente imagina que possa fazer: andar conosco de maneira bem confiante, de maneira bem verdadeira e transparente. E aqui esse ponto é interessante para nós entendermos sobre essa tentação. Quanto espetáculo há na casa de Deus hoje. Imagine só por um momento que isso não aconteceu, que Satanás, que Cristo está lá no pináculo do templo e ele resolve se jogar. Quando ele resolvesse se jogar, as pessoas que estavam aqui embaixo, fazendo seus sacrifícios, fazendo todas as coisas, olharia para ele como um sacerdote, e olharia ele, vamos supor, agora os anjos pegam ele e vão descendo ele suavemente descendo. O que aconteceria com essa multidão? Essa multidão faria somente uma coisa: dobraria os seus joelhos e disse: esse é o Messias. Esse é o verdadeiro Messias, é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai perdoar todos os nossos pecados, Ele vai limpar a nossa vida. O fato é que Cristo não fez isso, graças a Deus por isso, porque Ele entende que, amados, o sacerdócio e a glória de nós nos prostrarmos diante dEle passa pela cruz e não pela sua exaltação. A gente tem que entender que o caminho da exaltação é o caminho de humilhação. Sem que um caminho de humilhação não há exaltação. Quando a gente atravessa isso e tenta alcançar o sucesso por meio de uma exaltação, por meio de um lado errado, que não passa pela humilhação, que não passa por abaixar, que não passa por se humilhar, vai cair na armadilha de Satanás. E o que a gente vê nos púlpitos de hoje, nas igrejas de hoje, nós temos espetáculos, irmãos. Eu já falei em uma escola dominical, não tem coisa mais bela, irmão, do que o batismo. Não tem coisa mais bela. Não tem coisa mais bela. Pelo menos até hoje eu nunca vi nenhuma coisa tão bela do que o batismo. Seja ele por imersão, seja ele por aspersão, não importa o motivo pelo qual faça-se. Mas o batismo é uma coisa muito bela e muito maravilhosa. Principalmente daqueles que não conheceram Cristo e conheceram já na sua vida adulta e reconhecem todos os pecados que cometeram, todas as falhas que fizeram e cometeram contra os seus, principalmente contra os seus próximos. E então chega diante de Deus arrependido, e quando vem a água sobre eles, eles choram, eles se alegram, porque assim eu fiz, assim minha mãe fez, assim minha irmã fez, assim meu irmão fez. Fomos 4 que fomos batizados naquele dia. E não somente nós, mas tantos outros irmãos. E aqui é interessante porque mostra exatamente que a nossa vida do passado, Deus concedeu perdão maravilhoso, gracioso, que ninguém poderia nos conceder. Então quando a gente vê esse tipo de situação, é maravilhoso, é bonito. Mas até o batismo se tornou um espetáculo, que perdeu o seu foco.
Certa vez eu falei aqui na igreja que uma igreja, sei lá qual é, não lembro o nome, ela resolveu fazer o batismo dela num parque de diversão aquático. Talvez tenha muita gente, vamos batizar, né? Normal, né? Tem um piscinão lá para quem... Tá lá. Aí a igreja todinha, e a gente imaginando no vídeo que vai vir um pastor, vai estar lá dentro da água, né? E os irmãos vão vindo um por um, naquela ordem, pelo menos assim. Ou então já todo mundo já está dentro da água, e aí depois o pastor vai lá batizando. Mas não, o pastor todo mundo colocou num toboágua altão do parque de diversão, e aqui embaixo ele consagra essa água, e quando eles descerem, todo mundo será batizado em nome de Jesus. Isso é espetáculo, amados. A gente ri porque, digo, que loucura é essa? Ele perdeu todo o sentido, porque o importante, sabe o que é? É fazer mídia, é ter espetáculo diante das pessoas, irmãos. É ter espetáculo mesmo. O negócio é o nosso nome. Você pode imaginar, irmãos, uns 30, 40 anos atrás, o máximo que uma igreja tinha na sua frente, da sua fachada, era uma cruz. Agora hoje a gente passa nas grandes cidades, sabe o que a gente vê nas igrejas? Um banner e uma foto de um pastor ou da pastora, seja lá, do bispo ou da bispa. Esse é o nome, essa é a igreja deles, é a igreja deles. A imagem deles não é a imagem da igreja, não é o nome da igreja. É a igreja, são essas duas pessoas, ou é esse homem. Sabe que a gente entende? Esse é o espetáculo em que as pessoas estão dando um show para o povo acreditar e adorar. Homens, irmãos, igrejas estão ficando lotadas, baseadas somente em atos de grande espetáculo. As pessoas estão sendo manipuladas. Você nunca veria isso, essas placas, esses banners no meio da igreja ou na frente da igreja, como se fosse uma marca de vamos supor, sei lá, de uma roupa que um homem construiu, de uma elite, de um determinado carro. Não, a gente não veria isso, mas hoje a gente vê isso de maneira muito clara. E sabe o que a gente vê? A gente vê o espetáculo, Satanás colocando as pessoas no alto de um cume e fazendo com que elas provem da palavra de Deus ou testem a palavra de Deus. Quantas vezes você não ouviu disse, porque Deus tem que fazer? Quantas vezes você viu gente no púlpito dizendo assim, eu declaro e decreto que isso vai acontecer, como se essas pessoas fossem o próprio Deus, irmãos. O que Satanás estava propondo para Cristo disse, tu és o sacerdote, tu és o filho de Deus, mostra-te ao povo dessa forma, porque não vai ter um que vai dizer que tu não és o sacerdote, embora tu seja da tribo de Judá, tu és o sacerdote. Todo mundo vai acreditar. E essa manipulação, ela acontece, sabe por onde? Pela má interpretação das Sagradas Escrituras. Essa má interpretação começa pela má interpretação das Sagradas Escrituras. Irmãos, existe uma coisa que na Escritura Sagrada, Deus algumas vezes Ele pede que a gente prove Ele. Mas como Cristo disse, a gente vai viver de tudo que a palavra de Deus nos diz, tudo que procede da boca do Senhor. Quando ele fala em Malaquias, capítulo de número 3, verso 10, ele disse, provai nisso, me provai nisso, nos dízimos, nas ofertas, vê se eu não abrirei as janelas dos céus, derramarei bênçãos sem medidas sobre a cabeça de cada um de vós, uma bênção tão grande, que vocês não consigam suportar de tamanha grandeza que virá. Mas é o próprio Deus que diz para a gente fazer essa prova. Não é todas as promessas que Deus nos dá que nos coloca nessa posição. E essa é uma dessas provas. A prova é de que no Salmo 91 é um salmo de verdadeiramente proteção, em que Deus está sempre disposto a guardar nossas vidas, de nos proteger, mas proteger aqueles que Ele realmente está colocando no seu caminho e colocando em determinadas situações, como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, como Ele fez com Daniel.
Daniel não disse: eu vou lá na cova dos leões e vou me colocar para dizer que Deus é a minha proteção, é a minha proteção, é o meu grande escudo, e o leão não vai me comer. Fez isso. Deus o jogou na cova. Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, colocou ele na fornalha. Foi o próprio Deus, e o próprio Deus resolveu protegê-los. Não todos, irmãos, porque nem todos que entram na fornalha Deus livrará. Ele livrou 3 jovens. Os que entraram na cova, ele livrou 1. E como é que eu sei disso? Porque a igreja já entrou em covas e jogou em fornalhas. E não lembro de nenhum registro nas Sagradas Escrituras que se passaram. O que eu quero dizer é que aquilo que Deus nos coloca e nos direciona, a sua própria palavra, na sua soberania e seu poder, Ele pode nos livrar, mas também Ele pode não nos livrar. E isso é indiferente diante do Senhor. A gente vive daquilo que o Senhor nos dá. Se o Senhor nos dá, nos deu. Se o Senhor nos livrou, glória a Deus. Mas se o Senhor nos livrou, melhor ainda, porque partimos deste mundo e passamos a estar com Ele por toda a eternidade. Esse é o ponto. Não há espetáculos na casa do Senhor. Há espetáculos para expulsar demônio, há espetáculos para curar enfermos, há espetáculo para tudo quanto é lugar. E por que os homens fazem espetáculos, irmãos? Porque os homens querem fazer exatamente aquilo que o coração de todos os seus ouvintes querem. Eu quero a exaltação, eu quero a exibição, mas eu não quero a cruz, eu não quero a humilhação, eu não quero o serviço, eu não quero a obediência e dependência de Deus. Eu quero fazer isso por mim mesmo. Então, quando a gente olha para Cristo e quando Cristo diz: vou te ajeitar, você falou as Escrituras, mas as Escrituras estão sendo soadas pela tua boca de maneira errada. O texto é correto, mas a interpretação é falsa. E aqui eu ouvi um comentarista que foi muito belo de eu ouvir. Muitas vezes nossos púlpitos estão sendo ocupados por pessoas que verdadeiramente são o próprio diabo falando no meio da igreja. A palavra é correta, mas a interpretação é errada. E uma interpretação errada nas Escrituras que chega aos meus ouvidos, eu faço errado. Eu não glorifico a Deus. A Escritura é verdadeira. Ele usa a Escritura de maneira verdadeira e a interpreta de maneira falsa, para que eu e você caiamos e nos afastamos da simplicidade que é o Evangelho. Então, Cristo, Ele ajeita todas as coisas e diz a si mesmo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Ele fecha a segunda tentação. E então, eu quero não vou avançar, eu também queria avançar, mas eu não vou avançar não para a terceira tentação. Mas eu quero deixar isso bem claro. Todos nós estamos passando determinados tipos de provações na vida, irmãos. Às vezes são necessidades básicas, mas outras vezes é a gente querer usar da religião para manipular e justificar nossos erros. E em todo esse momento, irmãos, não pegue esse tipo de caminho, porque é um caminho escorregadio demais, um caminho muito fraco, um caminho que vai destruir a tua alma. Por isso Deus, Ele pede exatamente que a gente entenda que quando a gente tiver que provar o Senhor, prove o Senhor naquilo que o Senhor diz. Me prova nisso. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo de número 1. Eu quero encerrar com esses textos. Isaías capítulo 1, verso de número 18. Isaías foi chamado ao Senhor, um sacerdote, ele também é profeta, para profetizar que o culto que o homem estava dando, o que Israel estava dando, Deus não aceitava mais. Que todo Israel estava imundo, estava impuro. Era como ele diz nesse mesmo capítulo:
toda a cabeça, do alto da cabeça até a planta dos pés, não tem nada são, só é putrefação. Então, no verso de número 18, ele traz o convite para a graça, porque Deus não somente declara o nosso pecado e não deixa a gente assim num estado de miséria, de dizer, olha, essa é a tua miséria. E se essa é a nossa miséria, a gente não consegue aguentar a nossa miséria. Então é necessário que Deus faça, além disso, de mostrar o nosso pecado, de mostrar que há um caminho de como a gente deve se limpar e como Deus está preparando já esse caminho para que nós possamos sair desse estado de miséria. Então ele traz o convite da graça no verso de número 18. Isaías então ele diz: vinde, venham vocês, pois, e arrazoemos, ou seja, entremos em uma discussão. Vamos considerar os fatos, vamos ponderar as coisas que eu falei. E então ele diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Porque Deus está chamando o povo a um arrependimento. Um povo de grupo de sacerdotes, o dos reis, o dos príncipes, e todo o povo, ele entra, ele abrange toda a sociedade de Israel, do mais alto cargo ao mais baixo servo. Ele diz que todos esses estão errados, então ele chama todo esse grupo que está todo errado e diz: vem aqui, bora conversar e bora discutir. Apresentem agora as suas razões e eu vou te mostrar para mim, diz o Senhor, que esses vossos pecados, ainda que sejam tão vermelhos como escarlate, eles podem se tornar brancos como a neve. O que ele está querendo dizer é que se vocês confessarem o pecado de vocês, eu vou perdoar. Mas se vocês não fizerem isso e continuarem rebeldes, a espada devorará vocês. Mas se vocês quiserem e se arrependerem e virem até a mim, então, ao ouvir-me, vocês vão comer o melhor desta terra. Deus está apontando exatamente o que a gente deve fazer para questionar o próprio Deus. E é isso que João ele vai repetir em sua epístola. Se nós, pois, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele diz que não há homem que não peque, mas que o próprio Deus, vocês têm que saber que existe um advogado nos céus, o Filho de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. O que ele está dizendo? Ele disse: então vão até Ele. Só que é mais fácil a gente tentar o Senhor, como Israel tentou no deserto. Tentar a Deus, sabe o que significa dizer? É que Ele não é verdadeiro. Tiago diz: Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Sabe por quê? Porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é 100% verdadeiro. Quando eu tento a Deus, eu estou dizendo assim mesmo: tu tem algum desvio de caráter, há alguma possibilidade de tu te inclinar para o mal e não ser verdadeiro e não me dar aquilo que tu está prometendo. Quando a gente faz isso, irmão, a gente está dando um golpe mortal no caráter de Deus. E é tudo que Satanás deseja: considerar a verdade como mentira, o bom como o mal. E quando ele consegue fazer isso, a nossa cabeça, irmão, a gente vai manipular todo tipo de coisa, inclusive a própria Escritura, como Satanás fez para levar Cristo à derrota, à queda e ao pecado. Nessa noite eu convido você verdadeiramente, quando olhar as Escrituras Sagradas, irmãos, tome cuidado como você vai interpretá-la. Tome muito cuidado, porque a tua interpretação pode não vir da palavra de Deus, pode não ser a verdadeira interpretação que Deus deseja. Por isso é um perigo a gente chegar nas Escrituras e olhar ela e ler ela com as nossas lentes, com os nossos conceitos. A gente tem que ter muita sabedoria e muita oração para que quando a gente leia, a gente diga: Deus, me ajuda a entender tua palavra, que eu não distorça essa palavra para mim continuar fazendo aquilo que é errado.
para que eu não justifique aquilo que eu faça de maneira errada. Então, amados, que nós possamos caminhar não num espetáculo, porque espetáculo Cristo viu quando ele andou nessa terra, os fariseus se ornamentando, se embelezando e mostrando alguma coisa para o mundo, para os homens, para retribuir verdadeiramente, para serem recebidos e aclamados como grandes homens, homens grandes, piedosos, santos homens de Deus. Mas Cristo olhou e disse: vocês procuram os primeiros lugares nas sinagogas, nos bancos, preferem as melhores coisas, mas o coração de vocês está longe de Deus. E sabe como eu sei? Porque as tradições e as palavras que vocês tentam ensinar e tentam forçar que o povo pratique são apenas tradições humanas, e por causa dessas tradições vocês distorcem a palavra de Deus, vocês eliminam a palavra de Deus. Isso acontecia no tempo de Jesus, antes de Jesus, depois que Jesus veio a este mundo, e isso vai continuar acontecendo, porque é muito mais fácil a gente moldar a palavra ao nosso gosto do que tomar ela como ela tem que ser e caminharmos segundo a sua palavra, porque ela vai fazer com que a gente se humilhe para obedecer essa palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe, porque o apóstolo Paulo disse: nos últimos dias Satanás irá transformar as palavras de Deus ao ponto até de proibir o casamento que Deus criou. Ele falou isso há 2000 anos atrás, e nos dias de hoje, não é o que mais se bate hoje também? Casamento, para quê? Qualquer tipo de casamento serve. Satanás falou, então pode tomar, mas é melhor a gente ficar com aquilo que Deus está nos dando, a sua verdade e o seu Espírito, para que Ele nos guie em toda a verdade. Oremos ao Senhor.